gente, aqui é a Isabela de Andrade do projeto O Ciclorama. Hoje eu tô aqui com a Tatiana Nascimento e a Kika Sena. A gente vai falar sobre literatura, resistência e militância literária. Então vem com a gente. Hoje eu estou aqui com a Tatiana Nascimento, que é uma das criadoras da Padê Editorial, uma editora que tem um trabalho super importante, que publica principalmente autoras negras e pessoas LGBTs, e com a Kika Sena, que é uma poeta aqui da cidade, tem 2 livros publicados, um deles foi publicado de maneira independente e outro justamente pela Padê. Eu acho que para a gente entender então um pouquinho melhor do trabalho da editora, a Tatiana podia explicar para a gente aqui, para quem ainda não conhece, então nunca ouviu falar, como que é o trabalho da Padê. É uma editora que começou para ser uma editora cartoneira, de livro de capa de papelão, mas foi um pouco audaciosa, ambiciosa, de decidir fazer livros um pouco diferentes, assim, com um projeto editorial de diagramação mais espetaculoso, eu acho. Mais ousado. Eu imprimo em Xerox, loja de Xerox, cópia 5 centavos, e aí os livros são levados para casa, dobrados, durados. A gente tem um videozinho de eu e Kika fazendo uma trabalheira, marcando eu, Kika e Lorena, minha namorada, minha mãe, sinais, né? E os gatos também. Aproveitando, conta pra gente um pouco, Kika, quais são os seus 2 livros e como foi publicar, primeiro de maneira independente e como foi publicar já com uma editora. Como foram esses 2 processos para você? O primeiro livro se chama Marítima e foi muito diferente, porque quando eu comecei a escrever ele não se chamava Marítima. E aí eu acho que eu comecei a investigar essa coisa da transgeneridade dentro de mim a partir desse livro, mas sem falar em transgeneridade, né? É um lugar meio que de apoio para mim mesma, para a construção da minha identidade. E aí, num dos encontros com a Tati, eu já estava no processo de edição do livro, eu me senti muito motivada para publicar, e ao mesmo tempo que eu estava publicando Marítima, surgiu o convite para fazer o Periférica, para publicar o Periférica. Então eu não tinha nada do Periférica para fazer, então eu estava nesse processo de publicar de forma muito independente, mas com parcerias, né? Eu publiquei junto com a Tati, lá na Casa IP, em 2016. E aí, em 2017, eu publiquei o Marítima, mas eu levei um processo de 1 ano, então eu me senti muito apressada para fazer o Marítima porque eu não tinha nada escrito. E eu queria criar um conceito especificamente para o Marítima, enfim, porque eu já estava em outros lugares de fala. E aí é isso, assim, eu acho que depois que eu publiquei o Marítima, a visibilidade foi muito... Periférica, a visibilidade foi muito grande. Eu não sei se é porque as pessoas elas têm uma facilidade maior de acolher poesia de resistência, né? Porque o livro Marítimo ele era de conto, né? E poemas, e era sobre a minha cidade, era sobre o mar, era sobre a lagoa, e eu acho que isso não acessou tão fortemente as pessoas. Acho que o Periférica entra no tsunami, que são as publicações da Padê. Eu fico espantada das pessoas conhecerem a editora. Então ficar pensando assim, que a coletividade fortalece muito a visibilidade, eu acho. Né? E tá em bando, fortalece todo mundo. Assim. O livro fortalece a Padê, tem gente que conhece a Padê por causa do Periférica, e a Padê fortalece o Periférica. Assim. Mas eu acho que os poemas em que você fala sobre mar, sobre manga, sobre a sua mãe, também é poesia de resistência. Porque resiste aos estereótipos do racismo e da LGBTfobia, né? Que quer que a gente só fale sobre a dor. Então, quando a gente fala sobre qualquer outra coisa, a gente está resistindo a esse grande estereótipo que movimenta toda a máquina colonial racista da mídia. Você fala um ponto muito importante, que é justamente do que esperam que, vamos supor, mulheres escrevam, do que esperam que autoras negras escrevam, do que esperam que autoras LGBT escrevam. Então, que vem meio que exatamente aquele estereótipo do que vai ser escrito, do que tem que ser falado, do que histórias vão ser contadas. E acho que quando vai justamente para esses outros lados, não, eu posso falar sobre tudo, eu vou falar sobre... minha literatura vai abranger tudo que eu quiser. Acho que entra justamente isso, da resistência no cotidiano e pessoal mesmo, né? E a visão que eu tinha da Padê era que era uma editora de resistência, e eu queria deixar isso muito evidente em Periférica, né? Porque eu estava conversando com a Padê também, né? E aí é muito esse lugar mesmo. Periférica, eu penso no Periférica muito para além do livro, porque eu tenho trazido ele em performance.
E aí é disso que eu falo quando eu digo que Periférica tem mais potência. Na verdade não é o livro, é o que as pessoas compram do livro através do meu corpo. Eu sinto que quando eu performo os poemas de recência, eu tenho mais facilidade de acessar as pessoas. Quando eu estou contando um conto sobre a morte de uma mulher na beira do mar, eu tenho uma certa dificuldade de perceber que as pessoas estão entrando, porque eu sinto que as pessoas veem uma travesti e elas querem que essa travesti fale poeticamente, já que se sabe que essa travesti é poeta, do que ela vive, que ela represente toda uma comunidade de travestis que ela não dá conta. Eu acho que a minha existência tem que ser legitimada pela minha dor. Eu não acho que as pessoas têm que me acessar pela minha dor. Eu poderia escrever sobre muitas dores. Mas eu não gosto de ser a voz da tristeza. Eu não gosto que a tristeza tenha muita voz em mim. Assim. E isso tem a ver com o impacto de saúde mental que eu fiz quando eu era bem jovem e bem deprimida e bem só conseguia escrever motivada pela tristeza e pela dor, que aquilo estava sendo um retrato muito imparcial da minha vida, assim, sabe? Que falta muito isso hoje mesmo, até da gente pensar então nesse lugar mais tranquilo, nesse lugar de entender ali o lugar que você vive, que é um lugar bom, que é um lugar aconchegante, trazer isso para a criação, né? De não ter que ser só a porrada, só a correria. E pra você, como que é? Vai nessa mesma onda ou por ainda tá nesse outro ponto? É bem diferente, eu acho que eu tenho o meu tempo, eu acho que eu sou muito motivada pelas circunstâncias externas, né? Eu vou muito por esse lugar do grito, porque eu acho massa o grito, eu acho que o grito, eu gosto muito de silêncio e de grito, porque eu acho que o grito incomoda. E eu acho que eu estou para incomodar, porque eu percebo que a minha presença incomoda. Então, se eu percebo que a minha presença incomoda, eu não vou me retirar, eu vou incomodar mesmo, né? Mas eu também escrevo sobre o mar, eu adoro quando eu brinco com sons e enfim, com a escrita e essa coisa de... Eu sempre penso, como que esse poema pode ser ouvido? Né? Um ponto muito diferente você tem, eu acho, é de ser escritora, poeta e atriz. Então você traz muito isso da performance, como você falou, de pensar já na palavra, na escuta. Como que é isso? Como você acha que suas poesias dialogam? Tanto ali primeiro na leitura e como elas vão para o palco, vão para a cena. Muda muito esse diálogo? Você nota que é diferente a leitura e a escuta em cena? Eu acho que muda completamente, porque quando eu penso assim, eu penso que o poema ele pode ser performado. E eu penso em como ele pode ser performado por mim, eu não penso em como ele pode ser performado por mais ninguém. Gente, e por acaso vocês estão com os livros de vocês aqui? Vocês gostariam de talvez ler um poema ou até performar algum? Eu quero pedir um poema pra você. Sereia vulcânica. De mim, esconderam as raízes na tentativa de me enfraquecer. Negaram-me preta desde o berço. Negaram-me bicha desde o choro. Quando cresci, gritei. Fui espinha de peixe cravada no pé. Desse instante, souberam-me filha de Iemanjá e aí pronto. Tentaram me calar, mas meu grito preto é grande. Quanto mais me tentavam calar, mais aguda eu doía. Deu que não se deve mexer nos filhos do mar. Deu que não se deve mexer na história do mar. Que a sorte da terra é o mar. Que a história da gente não morreu jogada no mar. Que lindo! Obrigada. Bom, gente, obrigada. Acho que a gente não podia encerrar de um jeito melhor. Gente, eu fiquei muito feliz com o papo, de verdade. Super obrigada pela presença de vocês, pela conversa, que a gente possa reverberar isso ainda de outras maneiras. Então a gente fica por aqui. Obrigada, gente. Obrigada por acompanhar. Tchau, tchau. É muito.